The more people they torture, the more ruthlessness they demonstrate in the way they treat populations, the weaker the moral position of Portugal becomes, and the more populations will join our liberation struggle against them. Eduardo Mondlane começara a emergir no universo nacionalista moçambicano, então motivado pelos acontecimentos de Moeda em 1960, e já fortemente influenciado pelo ambiente anticolonial no vizinho Tanganica, depois Tanzânia independente. Entre as correntes políticas da Frelimo, Mondlane evidenciava a sua formação ocidental. Tinha estudado e trabalhado nos Estados Unidos. E acreditava que a política descolonizadora de Washington apoiaria a luta armada moçambicana. No entanto, não só isso não aconteceu, como a proximidade com os Estados Unidos lhe trouxe desconfianças dentro do seu próprio movimento. O Frelimo realmente agora é muito mais socialista, revolucionário e progressista do que nunca. E é a linha agora, a tendência. Mais e mais em direção ao socialismo do tipo marxista-leninista. Não queria mais saber do comunismo para nada. Não, se ela continuasse como presidente, aquilo não seguia aquele caminho. Era um homem predisposto, portanto, a uma colaboração com todos os países, incluindo os Estados Unidos da América. Pouco depois, em Moçambique, no maior acidente da guerra, morreriam mais de 100 homens no rio Zambeze. Se o naufrágio afetou o moral da tropa, a Frelimo sofria então o seu mais rude golpe. A morte de Eduardo Mondlane culminaria a maior crise vivida pelo movimento de que ele fora o primeiro presidente. A primeira reação foi um choque muito grande para todos nós. Um choque. Eu lembro que houve um companheiro até que retirou a pistola a Samora, que tinha medo que Samora se suicidasse. Pronto. Depois... E fundamentalmente foram os militares. Dizemos, mas isto acontece porquê? Vamos lá, cavar. Isto acontece porquê? Alguns acusavam o Marcelino dos Santos de ser a favorecer uma determinada linha ou outra e começava a haver discussão em volta dele. Mas não era de divergência entre Mondlane e Marcelino dos Santos, tanto quanto eu saiba. Marcelino vem com bagagem dele. E Eduardo chegou com bagagem dele. E nunca, de facto, concordaram sobre isso. Qual é a melhor maneira para um futuro Moçambique? Por aquilo que eu ouvi, por aquilo que consta, já uma parte não queria continuar com Mondlane. Ou tinha que afastá-lo. Houve qualquer coisa lá no Niassa, não é? Havia a linha do Urias Simango e Lázaro Cavandame, e havia a linha de Eduardo Mondlane e o resto. Entretanto, decorreu o segundo congresso da Frelimo, realizado não na Tanzânia nem em Cabo Delgado, para onde chegou a estar marcado. Foi escolhida a província do Niassa, longe, portanto, da região dos Macondes, por decisão dos elementos da linha afeta a Eduardo Mondlane. Bem-vindos para o segundo congresso da Frelimo e o primeiro congresso da Frelimo em Moçambique. O segundo congresso da Frelimo, cerca de 150 de delegados, a maioria elementos chamados político-militares, reforça a orientação estratégica conduzida pelo presidente do movimento e derrota a linha ideológica que se lhe opunha. No entanto, o confronto ultrapassou o debate de ideias. Cavandame foi relacionado com as mortes de 2 dirigentes e demitido dos seus cargos. Um mês depois, era apontado como suspeito num acontecimento que marca definitivamente o movimento para o futuro. A morte da sua figura mais importante, Eduardo Mondlane. Há uma teoria, e talvez a teoria mais válida, que certos moçambicanos, junto com os portugueses, decidiram que Mondlane matando Mondlane seria o fim da luta armada. Grande erro. De facto, deu fogo à luta armada. Mas, para mim, para a nossa família, as coisas ainda não estão claras. Le docteur Mondlane était assassiné par les agents de la police secrète portugaise. À l'époque, la presse bourgeoise déclarait « Avec la mort de Mondlane, c'en est fini de Frelimo pour toujours ».
Anos depois, um filme soviético era nesta linguagem de Guerra Fria que aludia ao assassinato de Mondlane. A acusação é idêntica, mas o mistério continua. E as dúvidas começam logo no lugar onde ocorreu a morte. Sabe-se afinal que não foi no escritório da Frelimo em Dar es Salaam que um livro armadilhado matou Mondlane. No dia que Mondlane foi assassinado, eu estive lá no escritório, ele veio. Ele não trabalhava lá. Veio para buscar a correspondência dele, como fazia todas as manhãs. Não é? Chegava lá, davam-lhe aquilo que lhe diz respeito e ele ia trabalhar isso. Lá pronto, lá na praia, onde ele tinha a amiga dele ali, a Betty King, que tinha lá a sua casa e um escritório. E o Mondlane gostava de trabalhar lá, junto do mar, na calma. Levou a correspondência dela, incluindo esse livro. Foi, e nós, às 11, cerca das 11, vemos o Chissano aparecer lá e a chorar. Perguntamos o que se passava e ele disse que Mondlane tinha falecido. Rebentou uma bomba e matou-o. A partir do lugar onde ele morreu, o que ele estava a fazer, por que foi para lá, até se esclarecer ainda mais sobre o engenho que ele matou, etc. Todo o processo de investigação da polícia tanzaniana. Há uns que pensam que não houve investigação, há uns que pensam que a Frelimo não participou na investigação, etc. Há muita coisa para dizer. Quando a Frelimo participou na investigação, eu próprio participei, juntamente com a polícia tanzaniana. Depois de se fazer a investigação a mim próprio, né? Para a polícia tanzaniana estar satisfeita de estar a liderar por uma pessoa que tem as mãos limpas. Então, fizemos um trabalho que creio que foi bom, mas muito difícil. Portanto, há muita coisa que terá que ser escrito sobre isso, né? Há quem diga, se calhar deve ser mesmo a própria Tanzânia. Então fizeram um inquérito e não disseram a ninguém. O governo faz um inquérito e não diz, não tira conclusões nenhumas. Lá aí qualquer coisa. Né? Isso é o que alguns dizem. Coisa mesmo a dizer. Agora já sabemos, temos fatos inegáveis, não é? Irrefutáveis, não há. Eu trabalhei muito com uma polícia e, de repente, o homem foi transferido para o norte, para Moshi, um lugar muito do norte de Tanzânia. Nunca mais ouvi desse homem. Para mim, este homem estava a cavar coisas que o próprio governo tanzaniano não quis revelar. E até agora essas coisas estão escondidas. Não publicaram nada, não disseram nada. Só prenderam alguns. Chissano e companhia foram lá presos para interrogatório e depois regressaram. O chefe tanzaniano de polícia, não me lembro o nome, chegou de viver aqui em Moçambique como o chefe de Federação Luterana das Igrejas. Sawaya, chamava Sawaya. Ele é chefe de delegação, de investigação, e escreveu relatório. Nunca vi relatório. Eu nunca vi nenhum documento sobre a morte de Mondlane, nem fotografias. O livro armadilhado, cuja explosão matou Eduardo Mondlane em Oyster Bay, junto a Dar es Salaam, foi-lhe enviado pelo correio para a sede da Frelimo na cidade. Embora tivesse crimes no Moscovo, a encomenda foi despachada da Tanzânia. As diversas investigações apuraram aspectos relativos ao material do engenho e à sua origem, mas nunca foram totalmente concludentes quanto aos autores do atentado. Eu não sei quem é culpado, porque há uns que dizem que é a PIDE, há outros que dizem que é a CIA, porque o partido estava a ir para o comunismo, há outros que dizem que não é a Mossad, porque o Mondlane apoiava El Fatah. Ainda há outros que dizem não, deve ser a própria Tanzânia, porque o Mondlane fazia figura. O tipo de intelectual que ele era muito acima de Nyerere ou de outros, isso diga-se.
Não há dúvida que a morte de Mondlane foi preparada e organizada pela própria PIDE, né? Quer dizer, isto está claro, né? Não está demonstrado, não tem a menor dúvida. E seguramente que utilizou pessoas dentro da própria estrutura da Frelimo, consciente ou inconscientemente, que transportaram coisas, etc. Quer dizer, pronto, isso. Era para acabar com o Frelimo. Eram 5 bombas de livros que eram mandadas para cada um dos maiores da Frelimo. Mas os superiores da polícia disseram não. Tiraram as bombas, só disseram uma só. E o meu pai foi para dentro de Dar es Salaam, em Tanzânia, encontrou com certos indivíduos que estão da Frelimo e puseram a bomba de viagem. E a bomba foi para dentro do escritório, onde ele recebeu a bomba. A indicação que toda a investigação dá é de que são serviços portugueses. São serviços portugueses e a partir da Beira. Portanto, há quem pensa que estaria ligado com o próprio Jorge Jardim, há quem pensa que estaria ligado com a PIDE. Não tive nada a ver com o assassinato do presidente Mondlane. E se alguma coisa pudesse ter feito para evitar, certamente que eu haveria feito. Porque, repare, se o Dr. Eduardo Mondlane fosse vivo, pelo menos tínhamos evitado que estivesse a esta hora em Presidente da República Popular de Moçambique, Samora Machel. Este aspecto é muito importante e creio que só por si afasta a hipótese. O assassinato do presidente Mondlane foi organizado por o engenheiro Jorge Jardim e alguns elementos da PIDE de Moçambique. Estes colocaram a bomba no livro e foi transportada por mensageiros via Tete até Tanzânia. Entregaram o livro contendo a bomba juntamente com outra correspondência ao presidente Mondlane. O Nungo sabia que o livro continha a bomba e era para assassinar o presidente. O que disse o reverendo Urias Simango, aliás, um homem lúcido, no interrogatório de Naxingueia, é aquilo que por vezes as pessoas dizem quando passam um período prolongado num campo de recuperação. As declarações de Urias Simango são proferidas sob prisão em Naxingueia, na Tanzânia, perante o presidente deste país, Nyerere, Kaunda, da Zâmbia, e Samora Machel. Tal como vários outros moçambicanos dissidentes da Frelimo, entre os quais Paulo José Gumane, Joana Semião e Faustino Campbell. O reverendo Urias Simango viria a ser fuzilado em 1977 pelo movimento que ajudara a fundar e de que fora vice-presidente até 1969. A Frelimo é então liderada por Samora Machel, vencedor da luta interna que se agudiza com a morte de Mondlane, em cujas suspeitas é envolvido Urias Simango. Fomos ao enterro do Mondlane e aí então começaram as lutas pelo poder, quem substitui e quem não substitui, quem é culpado, quem não é culpado. Foi uma época terrível, mesmo terrível. Os quadros que apoiavam o Samora encostaram a parede a Urias Simango, em Naxingueia. Esteve lá a falar mais de 7 horas, sem descanso, não é? Você que planeou a morte de fulano, você que é isto, você que é sobretudo do Mondlane, não é? Era um suspeito, assim, naqueles que queriam aproveitar isso para o eliminar. É claro que o Urias Simango não podia matar ninguém, era um padre convencido, ele é padre, né? Saiu de ser padre para aquele tipo de revolução, convencido de que não se deve matar ninguém, temos que ser unidos, etc. Quando eu cheguei na Xingueia, acabava de ser julgado o Urias Simango e o Nungo também, que foi condenado na Xingueia, mandaram-no para Cabo Delegado, não lhe deram a oportunidade, foi julgado na Xingueia, enviado diretamente para Cabo Delegado, que nunca mais regressou. O Nungo era o homem da administração. Disseram que ele devia saber. Esse livro apareceu lá, ele deve saber. Saber como? A correspondência do Dr. Mondlane ninguém abre. Pode ser livro, pode ser encomenda, pode ser Dr. Mondlane, a gente não abre, você entrega. Mas pronto, disseram deve ser ele deve saber, e portanto levaram para o interior, abateram-no. Porque para eles era uma ocasião, e abateram vários outros. Os processos internos, como o de Silvério Nungo, acusado de ter entregue o livro sabendo o armadilhado,
corriam em simultâneo e confundiam-se com a luta pela sucessão de Eduardo Mondlane. Houverá uma reunião também ilegal, porque a reunião normal tinha que ser membros do Comitê Central. Mas eles sabiam, se fosse membros do Comitê Central, quem ia ganhar era o Simango, que tem muito apoio, muito apoio. Então disseram, não, mas isso é um caso de morte do presidente, não se pode chamar Comitê Central. Só tem que vir todos. E lá encheram de guerrilheiros. Mas guerrilheiros escolhidos já dedo, aqueles que apoiavam Samora Machel. Há uma discussão muito profunda que leva à sessão de abril de 69 do Comitê Central, em que se toma aquela decisão de que, bom, fica um Conselho da Presidência. Eu que estou cá, disse ao Simão, nessa altura, estiveram, olha, você conforme os estatutos, morreu o presidente, você que é vice-presidente é que vai assumir até o próximo congresso. Depois é que se faz reunião para escolher quem vai ser presidente. Mas até lá, você que é. Olha, a primeira coisa que você tem que fazer, tira Samora Machel. Porque se você não tirar Samora Machel, eu disse, se você não tirar Samora Machel vai tirar a você. E em circunstâncias más. E não só vai tirar a você, e tudo isso fica completamente do sul. E acabou. Mas o Simango diz, não, nós não podemos fazer isso. Nós temos que criar unidade, isso vai criar desunião. Fez-se o Conselho da Presidência com o Simango, o Marcelino e Samora. Samora com a responsabilidade militar, Marcelino com a responsabilidade exterior. E depois o Simango disse na reunião, mas e eu então, o que é que eu faço? Você é o coordenador. Mas coordena o quê? Coordena! Foram se reunir em Dar es Salaam. Os três, esse triunvirato. E tiveram desentendimento e correram ao Simango. O grupo começa a se sentir isolado. E depois, em agosto ou setembro, abandona a Frelimo. Abandonou a Frelimo. O Lázaro já tinha desertado, o Simango vai-se embora, outros foram-se embora. E depois, se não me engano, em abril ou maio de 70, o Comitê Central reuniu-se e elegeu Samora como presidente. Aos comandos da Frelimo em Dar es Salaam está agora uma nova geração de dirigentes, já formada pelo movimento e representada por Samora Machel. Enquanto que, ascendendo à vice-presidência, se mantém o ideólogo histórico Marcelino dos Santos. Ultrapassada a crise, a nova fase acentua o pendor marxista na condução do movimento. Nguleke Frelimo, nguide ndalilodia kwa vanang'olo vetu vadibalati. Nguidile ndakola madengo nalilotelu uti na guvelu na yetu kwa wambone walikola lyangu na kwa wambone uti wa África. Naquele momento foi encarado como uma vitória muito forte para o lado português e que tinha um peso muito grande, representava muito, porque ele tinha muito prestígio e que isso representava um revés para a Frelimo. Mas também foi uma ideia que durou muito pouco tempo, porque rapidamente se viu que a entrega dele não tinha pesado nada. União de todos os povos de Moçambique, de todo o povo moçambicano, que estava dividido em tribos, que um tribo não conhecia outra tribo, os costumes, mas nós difundimos num só povo, dirigida pela Frelimo. Com a subida ao poder de Samora Machel, termina a longa crise da Frelimo. Sai derrotada da luta interna após a morte de Mondlane a linha de Uria Simango, que tentaram uma via diferente para o movimento.